Vamos dar início à nossa apresentação referente à disciplina de melhoramento genético de plantas. O docente é o professor Lucas Santos e o tema do nosso trabalho é o melhoramento de plantas de quiabo através do cruzamento das cultivares Carcará e Santa Cruz. A equipe é composta por mim, Edemilton Martins, o Alan Mário, o Francisco Fernando e a Laís Costa. O quiabeiro, cujo nome científico é Abel Muxos esculentus, pertence à família da Malvaceae, é uma hortaliça anual de importância econômica, sendo no Brasil uma forte geração de renda, principalmente na agricultura familiar. E é cultivado em diversas partes do mundo, principalmente em regiões de clima quente, tropicais e subtropicais. O quiabeiro ele é originário da África e foi introduzido no Brasil durante o período colonial, trazido pelos escravos africanos. O quiabeiro ele é uma planta autógama e de fruto simples, seco, indehiscente, fibroso do tipo cápsula loculista. O comprimento varia em média de 11,7 centímetros, podendo ser classificado em curto, médio e longo. O formato é cilíndrico ou quinado, com subgrupos de verde e roxo. E os seus frutos são comestíveis, amplamente utilizados na culinária, em diferentes culturas, como podemos observar na imagem. O quiabeiro ele possui uma grande diversidade genética, além das cultivares comerciais. Há plantas crioulas obtidas através de cruzamentos naturais e mantidas ao longo das gerações pelos agricultores por ter uma característica de alta capacidade de resistir a ataques de pragas e doenças. No entanto, a região amazônica tem um clima quente e úmido, em períodos de forte chuva, favorecendo assim o desenvolvimento de fungos e bactérias nas hortaliças. Isso afeta principalmente a produtividade na lavoura, né, impactando principalmente o aceitamento do produto no mercado e prejudicando assim a renda do produtor rurais. E aí a necessidade de uma cultivar mais resistente. Os genitores que serão usados são a Santa Cruz 47, que é uma cultivar nacional, oriunda do trabalho de melhorista no estado do Rio de Janeiro. Essa cultivar ela é resistente principalmente à bacteriose. O porte dela é de 100 a 180 centímetros. Já a outra cultivar utilizada no experimento é a Carcará, que é comercializada pela empresa Isla e possui uma característica de folhas verdes com manchas roxas e pecíolos nas folhas, né? Os frutos eles são quinados com coloração brilhante. A planta apresenta resistência principalmente ao ID. E o porte dela é de 160 a 180 centímetros. O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma cultivar de quiabeiro resistente ao ídio, à bacteriose e CIT, uma planta de porte médio. O método escolhido nesse programa de melhoramento foi o método genealógico, ou pedigree, proposto pela primeira vez por John Nilsson. E proposta técnica de execução do programa de melhoramento do quiabo, tendo início em março de 2024 a abril de 2028. A primeira etapa ela ocorreu em março de 2024 e vai até maio de 2024. A atividade desenvolvida será a obtenção das sementes F1, cujos genitores serão Carcará e Santa Cruz 47. Como resultado, serão a colheita das sementes F1. A segunda etapa será de julho de 2024 a setembro de 2024, cuja atividade será a obtenção das sementes F2 e o resultado será a colheita das sementes F2. A terceira etapa será em janeiro de 2025, com a semeadura em bandeja dessas sementes. A quarta etapa ela tem início em fevereiro de 2025, com o transplantio das mudas F3 para o campo, cujo resultado será aguardado o crescimento dessas mudas. A quinta etapa será de março a abril de 2025, com a seleção das plantas com tolerância aos patógenos. Como resultado serão a colheita das sementes F3 das plantas selecionadas. A sexta etapa terá início em janeiro de 2026, com a inoculação das plantas F4 com os patógenos selecionados. Como resultado, serão as mudas selecionadas com resistência aos
patógenos, pronta para o plantio e obtenção das sementes F4. A sétima etapa ela vai iniciar em fevereiro de 2026, com o transplantio das plantas F4 para o campo, cujo resultado será aguardar o crescimento dessas mudas. A etapa 8 irá iniciar em março a abril de 2026, com a seleção entre e dentro das famílias F4, quanto à resistência aos patógenos. O resultado será a seleção das melhores progênies selecionadas e colhidas para a F4. A nona etapa terá início em março a abril de 2027, com a seleção entre e dentro das famílias F4, quanto à resistência aos patógenos, cujo resultado será sementes F4 das melhores progênies selecionadas e colhidas. A décima etapa terá início em abril de 2027, de março a abril de 2027, com a obtenção das sementes melhores progênies F6. Os resultados serão sementes F6 das melhores progênies selecionadas e colhidas. A 11ª etapa terá início em janeiro de 2028, com a produção das mudas das 7 melhores linhagens selecionadas para os ensaios com repetição em 3 locais diferentes, que será Capanema, Castanhal e Capitão Poço. Como resultado, serão as mudas em crescimento nas casas de vegetação. A 12ª etapa vai ter início em fevereiro de 2028, com o transplantio das mudas para o campo, e com o resultado será aguardado o crescimento dessas mudas. A 13ª etapa será de março a abril de 2028, com a seleção das melhores linhagens quanto à produtividade e características comerciais, tendo como resultado as sementes da melhor linhagem colhida e o lançamento definitivo da cultivar. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar agora um pouco sobre as características dos parentais que nós escolhemos para cruzar, fazer o cruzamento e a partir daí gerar a nossa nova variedade. O primeiro parental é um quiabo da variedade Carcara Roxo. Nós adquirimos as sementes da marca Isla e ela traz como destaque as características de ser uma planta vigorosa. Ela tem um porte alto, tem excelente produtividade e ela traz uma característica muito importante para a nossa região, que é uma melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas. Os seus frutos, eles apresentam uma cor arroxeada, o que gera uma baixa aceitação no mercado pelos consumidores, e ele tem um tamanho médio de 12 a 18 centímetros. A época de plantio para essa marca é dividida em 3 regiões, né? A nossa região está na região 1, que tem o período de plantio de março a outubro. Ele apresenta um ciclo bem longo, um ciclo de 90 dias, e também apresenta uma boa tolerância ao oídio, que é uma doença que causa muita perda, né, para o produtor. Bom, o segundo parental é o quiabo da variedade Santa Cruz 47. Nós adquirimos essas sementes da marca Feltrin e ele traz como destaque a alta aceitação comercial. A planta também tem uma alta produtividade e essa aceitação comercial se dá devido à cor verde médio dos seus frutos e o tamanho de 15 centímetros por 2 de largura. Para essa marca, ela estipula a época de plantio igual para todas as regiões, que é de setembro a janeiro. E ela apresenta um ciclo bem menor em relação à variedade do Carcara Roxo, que é um ciclo de 60 a 70 dias. E tem resistência à podridão bacteriana, que é uma doença também que causa muitos danos e acomete as grandes plantações de quiabo. Então, continuando a apresentação, né?
Eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre a descrição das atividades. Meu nome é Alan Myron e eu vou falar como foi a obtenção da etapa parental, né? A primeira etapa, né, a gente teve como objetivo, né, semear essas duas sementes, né, essas duas cultivares de quiabo, a carcará e a Santa Cruz 47, e começar a dar início à obtenção das gerações. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Um pouco lento. Aqui é a obtenção da geração F1, né? Aqui, para a gente fazer essa obtenção, né, a gente colocou em vaso propileno com as cultivares, né, de quiabo, carcará e Santa Cruz. Para a formação da geração F1, será feito o cruzamento de plantas de quiabo das cultivares carcará e Santa Cruz, né, em 4 vasos de polipropileno, de 8 litros cada, preenchido com uma mistura de solo arenoso-argiloso, com pH de entre 6 e 6,8, e adubo orgânico. Serão semeadas 2 sementes de cada cultivar, divididas em 4 baldes, 2 para cada cultivar. Então, a gente pode fazer esse transplantio, né, da bandeja para cá, a gente fica analisando o comportamento, como as plantas estão no ambiente, como elas estão se desenvolvendo, né? E vem aqui, essa medida será tomada com precaução para não atrasar o programa, garantindo a produção de ao menos um único fruto para a geração F1, né? Então, o objetivo é produzir uma semente com as características de ambas, né? Após o cruzamento e a formação do fruto, irão ser separadas 20 sementes para compor a geração F2, tá? Então, na etapa da geração F2, a gente fez aqui uma imagem, né, apenas para retratar, tá? De exemplos. Após obter a geração F1, serão cultivadas 12 plantas, das quais, após a seleção das melhores plantas, serão obtidas 6.000 sementes. Após a semeadura, serão colhidas 5.000 plantas para serem selecionadas de acordo com as características desejadas, né? Ou seja, a gente vai escolher as melhores plantas que se desenvolveram, né? Se adaptaram ver as características que tem do nosso objetivo. Da geração F2 serão escolhidas as 500 melhores plantas para continuar o processo de cruzamento que dará origem aos grupos de análise da próxima geração. Então, é importante frisar aqui e falar que a gente não apenas deixa elas crescendo lá, não. A gente fica fazendo toda uma análise desde o início, todo o desenvolvimento dela, entendeu? Então, a gente nunca para, né? A gente está sempre lá anotando, observando o desenvolvimento para ver se está atingindo as características do nosso objetivo. Aqui já é para a obtenção da F3, né? Após realizar um novo cruzamento, a gente já realizou um novo cruzamento seletivo, escolhendo as 50 sementes mais promissórias da geração F2, dar-se a origem à geração F3. O objetivo desse cruzamento é aprimorar ainda mais as características do quiabo, como sua altura, resistência, tolerância e hereditariedade. É um dos nossos objetivos, né? Tolerância, resistência, o porte, que é a sua altura. Serão minuciosamente analisados aspectos como seu ciclo e comportamento em diferentes ambientes. Neste estágio, as 50 melhores plantas da geração F2 são cuidadosamente selecionadas. Cada uma delas fornecerá sementes que gerarão linhagem de estudo composta por 20 plantas, formando assim a geração F3, né? Essa é apenas uma imagem demonstrativa, tá, gente? Do quiabo. Geração F4. Para o desenvolvimento de um programa de melhoramento bem estruturado, é imprescindível saber escolher os melhores genitores em relação às características de interesse para o melhoramento. São feitas diversas análises para escolher os melhores genitores, pois eles são os que obtiveram melhor desempenho. Para se obter a geração F4, foi feito novamente o cruzamento das plantas de quiabo, onde serão separadas 6.000 sementes. Das plantas que germinaram, serão escolhidas as quais se destacarem diante das outras, para formar 250 linhas com 20 plantas em cada linha. Após isso, serão submetidas à inoculação da bacteriose e o ídio. Serão escolhidas as que apresentarem características de resistência, tolerância aos patógenos, bem como as plantas que apresentarem sinais de precocidade e porte médio, né? Então, atingindo um dos nossos objetivos que a gente quer analisar, né? Então, a gente vai estudar todo o desenvolvimento dessas plantas para saber se estão atingindo porte médio, precocidade, resistência e tolerância a esses patógenos, né?
Etapas 4 e 5, né? Transplantio das mudas, F4 para o campo e avaliação contra a resistência aos patógenos, oídio e podridão bacteriana. Aproximadamente 5.000 plantas serão plantadas com espaçamento 0,90 por 1,20 entre linhas e 0,15 a 40, 0 a 40 entre plantas, né? Em vaso de polipropileno, né? E plantar em substrato, né? Esse foi o nosso trabalho realizado, né? Desde o início aqui. E aqui a gente já está fazendo esse transplantio para o campo, né? A inoculação se dará por meio de aspersão até o ponto de escorrimento, devido à grande quantidade de exemplares e por ser a alternativa mais rápida, né? Então, a gente vai jogar por meio da aspersão esse patógeno, né? Para saber e analisar como é que está o desenvolvimento e a resistência dessa planta. Com o equipamento devidamente ajustado, será iniciada a aspersão, movendo-se de maneira regular sobre a área, garantindo uma cobertura completa e uniforme. Após feita a aplicação, deve ser realizado um monitoramento da área para garantir que a solução tenha sido distribuída de maneira adequada. Então, é importante a gente saber também, né, por isso que a gente busca essa análise de desenvolvimento está no campo, para a gente saber se uma área teve mais aplicação do que outra, né? Então, isso não pode ter, tem que estar uniformemente correto. Então, a gente vem para a geração F5. Nesse momento, a seleção se dará da seguinte forma. Primeiro, as melhores famílias, em seguida, as melhores fileiras e as melhores plantas. A partir daí, serão semeadas 2.500 sementes, das quais 100 famílias serão selecionadas com 20 plantas em cada fileira. As plantas irão novamente passar pelo processo de inoculação de patógeno. Aí a gente vem para confirmar a resistência, a tolerância e precocidade das plantas, tá? Então, a gente já vai fazer isso para ter uma segunda certeza, né? Vamos dizer assim. A obtenção da geração F6. Assim como na geração F5, a seleção irá ocorrer na sequência. Primeiramente, as melhores famílias e a partir delas vão ser escolhidas 1.000 sementes, que serão semeadas e organizadas em 50 fileiras com 20 plantas em cada. E após essa seleção, dará-se início à etapa de ensaios de produção. Esses ensaios de produção são o delineamento experimental que será utilizado, será o delineamento em blocos casualizados para minimizar o efeito das variações ambientais. Como a gente sabe, temperatura, umidade, tudo isso interfere na produção, né? Durante o ciclo de crescimento das plantas, procederemos à avaliação das características de interesse para o aprimoramento genético. Os dados obtidos em cada linha serão meticulosamente registrados, né? A gente vai estar lá fazendo aquela análise, aquele registro, né? Anotando. Após a colheita, os dados coletados serão minuciosamente analisados com o objetivo de identificar as linhagens que se destacam em relação às características avaliadas. Faremos uso de métodos estatísticos para comparar as médias, né? E discernir quaisquer diferenças significativas entre as linhagens. Com base nessa análise, serão selecionadas as linhagens com melhor desempenho, as quais serão promovidas para as etapas subsequentes do programa de melhoramento genético. A seleção das plantas com as características desejadas serão feitas da mesma forma que nas etapas anteriores.